Olá, meus queridos, boa noite. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Paraíso Talks, dessa vez de forma digital, aqui no Instagram oficial do Paraíso Shopping Center, o shopping que é pertinho de você. Olha, eu quero falar para você o seguinte, que eu tô desde já muito feliz por estar participando desse talk. Esse evento ele acontece normalmente antes da pandemia, né? Acontecia no Paraíso Shopping Center de maneira presencial, sempre discutindo esses temas tão fundamentais para a sociedade, né? Sempre debatendo muita coisa importante. Agora ele está acontecendo de maneira digital, é nossa estreia, digamos assim. E hoje nós vamos falar sobre, né, diversidade de gênero, caminhos e desafios. Um tema extremamente importante, né? Para quem não me conhece, eu sou Fábio Barbosa, eu sou jornalista, nasci em Oriximiná, cidade vizinha aqui de Santarém, né? Formei no Rio de Janeiro, tenho um blog de turismo, sou relações públicas da Associação Comercial e Empresarial de Santarém. E hoje eu vou ter um convidado muito bacana aqui, que é o João Jorge Neto, que eu já vou até convidar ele para entrar aqui, tá, João? E eu vou fazer uma rápida introdução enquanto o João se conecta aqui com a gente. Uma introdução sobre esse tema que a gente vai discutir hoje, né? Um tema tão importante para toda a sociedade. João, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Fábio. Boa noite. Boa noite a Santarém, todos os que estão nos assistindo, Paraíso Shopping. Obrigado pelo convite. João, eu quero, antes de te apresentar, digamos assim, o jornalista Luciano, que trabalha lá com a Natasha no Paraíso Shopping Center, ele fez um pequeno resumo dessa data de hoje, né, e da importância dela. Então, eu gostaria de passar para a galera que está assistindo a gente sobre o porquê que essa data é tão importante, né? O dia 28 de junho comemora-se mundialmente o Dia do Orgulho GLBTQI+. É isso, né, João? Ou seja, uma data que celebra um marco histórico, quando eclodiu um levante contra a violência policial sofrida por essa população na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Essa rebelião se estendeu por 2 noites e ganhou as ruas, resultando, um ano após o ato, na primeira parada do orgulho LGBTQI+, realizado no dia 1º de julho de 1970, ou seja, a luta ela é bem antiga, né? Eram outros tempos, né? Hoje essas paradas que começaram lá atrás como uma luta por direitos, elas acontecem no mundo todo, inclusive aqui na nossa cidade de Santarém. Eu acredito que esse ano não deva acontecer, né? Por causa dos motivos óbvios, mas é um movimento que ele é crescente, né? Falar no movimento, nesse movimento, é contar a história dessa revolução, né? Na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, a perseguição policial era enorme contra os GLBTs, né? Havia todo tipo de prática ilegal contra essa galera aí. Isso é muito... a história tem que rever essas coisas, né? O movimento começa nos guetos, nos bares ditos gays, entre aspas, era onde as pessoas encontravam seu refúgio, digamos assim, uma maneira de encontrar os seus semelhantes, né, João? Meio que se encontrar ali. É importante ressaltar que esses locais eram controlados pelas máfias, que subornavam as autoridades para poder permitir o seu funcionamento. Olha que coisa, né? Um pequeno bar na cidade de Nova York é essa maior referência de libertação gay, digamos assim, segundo os relatos dos jornais da época. Por volta das 23 horas do dia 28 de junho de 69, uma batida policial que já era comum naquela época começa a ser armada, 3 viaturas se aproximam, né? 7 policiais abordavam as pessoas que estavam dentro desse bar, e como um ato, né, revolucionário que se perpetuaria aí como um símbolo de resistência, as pessoas que estavam naquele bar, elas dizem: não, a gente não vai sair não, a gente vai ficar aqui. E resultou nessas 2 noites de rebelião, digamos assim, né? Desse ato, são várias lutas que vêm surgindo por aí, são várias causas, né? Isso é um tema extremamente importante para a nossa sociedade. Então é só um pouquinho, um resumo. Eu já vou apresentar o João Jorge Neto é psicólogo e advogado, especialista em direitos humanos e diversidade, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da População GLBTI da OAB Pará, membro da Comissão Nacional de Diversidade Sexual de Gênero da OAB, membro do Conselho Estadual de Diversidade Sexual e do Comitê Estadual de Enfrentamento à
LGBTI-fobia. Né? João, seja bem-vindo. Que prazer falar com você, um tema tão importante numa data tão importante, e importante esse trabalho de sensibilização e de busca por direitos, né? Prazer é meu, Fábio, como eu falei mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite e a iniciativa do Paraíso Shopping em poder levar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante e tão caro, né, nesses momentos tão difíceis que a gente vem vivendo nesses últimos anos, de conquistas, mas também de desafios por conta da violência que ainda é crescente. Inclusive, ano passado, em 2019, nós tivemos um caso, né, de LGBTfobia que acabou ceifando a morte de uma pessoa aí em Santarém, além de outros fatos, né, que acabam acontecendo no interior do Pará e que ficam subnotificados, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente percebe que minimamente aqui na capital, embora ainda haja muito preconceito, a violência ela se mantém de uma certa forma estabilizada. Mas quando a gente percebe realmente as informações, as notícias que saem do interior, não só no Brasil, não só no Pará, como no Brasil como um todo, a gente percebe o aumento da violência no interior. Mesmo com o advento da lei, né, da criminalização, e como eu falei, com todos os avanços e conquistas que nós tivemos, ainda é um desafio muito grande. E sem dúvida, né, nós precisamos não só debater, falar sobre, levar conhecimento, né, para a nossa sociedade, poder garantir uma maior interação, mas também pensar em estratégias de como nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, se queremos realmente construir um mundo melhor, o que a gente pode fazer. E aí, novamente, eu aproveito para parabenizar a iniciativa, já que o shopping é um local, né, de acesso à população, ainda que seja para fazer suas compras, mas também de interação, de comunicação, de lazer. Eu até fiz questão de usar essa blusa, porque eu comprei ela em Santarém, né, no Shopping Paraíso, há alguns anos, quando eu estive aí. E somos consumidores também e merecemos esse respeito, esse debate, e sem dúvida que a gente possa continuar sempre pensando em como melhorar, né, essa relação. E enquanto consumidores, João, eu lembro que eu morei no Rio, né? Então o Rio ele fez toda uma propaganda, né, de cidade da diversidade para o exterior, apesar de que nós temos casos também né, de homofobia no Rio de Janeiro, é muito grande isso, mas ele fez uma propaganda justamente pensando na possibilidade econômica. Né? Eu lembro que tinha uma pesquisa que saiu no Globo, agora é entre 2009 e 2011, que falava, né, que os casais, na época ainda GLBTs, eles tinham um custo, gastavam mais, ou seja, era um turismo que interessava a cidade do Rio de Janeiro ter recebendo essas pessoas, porque tinha todo um perfil econômico diferenciado, saíam mais, iam para mais lugares, enfim. Mas olha, para começar a nossa conversa, eu quero saber o seguinte: você falou da criminalização, nós temos aí uma luta, como eu pude apresentar no início, através da pesquisa do Luciano, bastante histórica. A gente tem, né, hoje uma criminalização, mas quais são os resultados diretos, né, que você tem observado? Existe resultado? Ou porque você falou em subnotificação, né, anteriormente. Existe resultado ou as pessoas talvez ainda tenham receio de fazer denúncias, ou o crime só realmente ganha visibilidade quando é muito brutal? Como é que funciona? Eu acho que a gente tem que estabelecer alguns marcos. Você iniciou por um deles, que é Stonewall, pelo menos nessa modernidade, né, nesses últimos 50 anos. Mas a homossexualidade, assim como a transexualidade, ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Pesquisas, inclusive, vêm revelando isso na nossa história. Mas realmente Stonewall é um símbolo, né? É um marco na resistência da população LGBT, porque mostra realmente o chega, né? O não dá mais para continuar sendo marginalizado e ainda sofrendo violência, além da social, a institucional, praticada muitas vezes pelas forças de segurança pública. E que deu origem, sem dúvida, ou é o embrião, podemos dizer assim, do que hoje nós conhecemos como as paradas da diversidade, que representam pelo menos um dia, né, de tolerância, de liberdade, de poder mostrar quem você é, poder sair do armário
efetivamente, né? Quando muitas vezes no nosso dia a dia, boa parte da população precisa ainda se esconder ou não assumir quem realmente ela é, ou mais ainda, quem realmente ela gosta. Esse talvez seja um dos desafios que a gente ainda enfrente hoje. Um outro marco muito significativo é o 17 de maio de 1990, que inclusive nós temos, né, o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia, porque foi quando a OMS deixou de reconhecer no Código Internacional de Doenças, né, no CID, a homossexualidade quanto doença. Naquela época se utilizava ainda o termo homossexualismo. E veja, mesmo ainda hoje, em 2020, ainda existem pessoas que insistem em utilizar um termo que já não se usa desde 1990. Então a gente precisa também se atualizar. E, mais especificamente, né, no Brasil, o marco ele começa em 2011, com a decisão do STF em reconhecer as uniões homoafetivas enquanto entidade familiar. E, mais do que isso, garantir com que todos os direitos previstos na Constituição fossem também estendidos à população LGBTI. É só a gente imaginar, né, e naquela época ainda se imaginava dessa forma, eu posso casar, casal heterossexual, homem e mulher, mas o LGBT não podia. Por quê? Se é um direito, né? Se está previsto na Constituição. Então, realmente, existiam privilégios, e ainda existem para alguns, e que eram negados à população LGBTI. E uma segunda questão que eu gosto sempre de frisar é que quando a gente está falando de diversidade sexual, em nenhum momento nós estamos excluindo a heterossexualidade. A heterossexualidade ela faz parte da diversidade sexual. No entanto, nós compreendemos que dentro dessa diversidade existem sim pessoas que são mais vulneráveis que outras, né? E aí a gente pode inclusive citar a população trans. Né? A população trans, sem dúvida, tem muito mais vulnerabilidades, sofre muitas vezes muito mais preconceito e violência do que necessariamente gays e lésbicas, ou até bissexuais que conseguem transitar tranquilamente sem precisar assumir ou reconhecer, né, a sua orientação, revelar a sua orientação. Então, nós temos essas questões que precisam ser amplamente discutidas. E para a gente chegar nesse ponto da criminalização, foi sem dúvida uma das últimas, né? Porque a última foi agora desse ano, que foi a questão da doação de sangue. Mas ainda em junho, né, de 2019, nós tivemos a decisão pelo STF a respeito da equiparação pela utilização da lei de racismo, a 7716 de 1989, para ser também aplicada aos casos de LGBTI-fobia, ou o termo utilizado pelo STF, homotransfobia, né, quando esse crime fosse identificado com essas características, né, com essas motivações. E aí, nesse sentido, a gente está comemorando agora, justamente hoje, né, no dia 28 de junho de 2020, também, além do orgulho LGBTI, também o primeiro ano de criminalização da homotransfobia. E aí, para chegar na tua pergunta, né, a gente precisa compreender, até 2019, onde a gente vivia um cenário, vamos dizer assim, de normalidade, e 2020, que é um ano atípico por conta da pandemia. Né? Então, sem dúvida, a lei ela é importante, sim, essa decisão do STF, ela é importante, sim, a partir daí gerou a necessidade das instituições, principalmente as delegacias, de se adaptarem, né, e poderem realizar os seus procedimentos de investigação com muito mais propriedade, e a própria população de poder ter esse direito também de denunciar esses crimes e lutar por uma responsabilização contra, né, a homotransfobia, mas também temos os outros desafios que ainda permanecem, porque nós podemos pensar em termos de Pará e em termos de Belém. Belém tem uma delegada, né, a Delegacia de Crimes Homofóbicos e Discriminatórios, que lida especificamente, né, tanto com os crimes de racismo como os crimes de homotransfobia. Mas essa não é uma realidade em todo o Pará. E nós também sabemos que a própria população, muitas vezes, ainda tem, né, uma dificuldade muito grande, não só de acesso a esses espaços, como também de respeito à sua cidadania e dignidade,
quando ao chegarem, ao tentar acessar esses equipamentos, né? No sentido, muitas vezes, até de serem desmotivados, de dizerem, não, mas será que foi assim mesmo? Será que você não entendeu errado? Né? Você tem certeza que você quer denunciar, você quer fazer um boletim de ocorrência? Olha, o processo demora. Nós temos, infelizmente, esses relatos, como eu falei, até, né, o início de 2020, como a gente ainda vivia uma certa normalidade. Quando a gente já vai, aí temos o pandemia, né? No pandemia, o que acontece? Boa parte desses equipamentos, eles fecharam, né? Eles não ficaram em funcionamento. Aqui em Belém, pelo menos, as delegacias só estavam atendendo os crimes hediondos, né? Aqueles que necessitavam, assassinatos, que necessitavam realmente o atendimento presencial. Então, todas as denúncias elas passaram a ficar realmente virtuais. E agora a gente está nesse processo de reabertura. Inclusive, semana que vem nós vamos ter uma live, né, com a delegada Idenê, abordando esses aspectos para saber como é que a gente vai ficar nesse período agora, né, de reabertura, de retomada da normalidade ou numa nova normalidade em tempos de pandemia. Você falou com relação à questão da delegacia, né, em Belém. Realmente no interior, por exemplo, uma cidade como Santarém, que é uma cidade polo, né, ao menos poderia reunir a questão dos crimes do que acontece nessas outras cidades menores, digamos assim. Ela não tem uma delegacia especializada, e eu vejo muito isso que você está falando. O Rio, por exemplo, ele tem essa delegacia especializada, né, não só na capital, como também em outras cidades estratégicas, mas a tua fala, ela traduz algo que é muito real. É que, às vezes, o próprio profissional que está atendendo, ele não tem conhecimento suficiente para dar as orientações necessárias naquele momento, ou ele mesmo tem preconceito. Então, isso às vezes vem de diversas maneiras, né? Se traduz em diversas maneiras, mas acaba limitando a pessoa que necessita de atendimento de procurar isso. Eu não sei se em Belém, se você tem relatos, se você conhece isso, mas existe essa limitação também do Estado com relação ao desenvolvimento de políticas públicas que, de fato, alcancem o movimento, né? Sim, sem dúvida, porque querendo ou não, o que a gente precisa entender do ponto de vista jurídico? As decisões, elas são jurisprudenciais. A natureza jurídica do direito LGBTI, ela é jurisprudencial. O que significa? Que são decisões da Suprema Corte, ou muitas vezes de tribunais, ou legislações locais, né, portarias, resoluções, que garantem esse direito. Mas a gente ainda não tem realmente, de fato, uma legislação nacional que efetive. Por que eu falo isso? Porque a lei, a decisão judicial, ela vem para dizer assim, olha, é um direito, sim, tem que ser garantido. E aí, paralelo a isso, precisava vir a lei e, efetivamente, a política pública para poder consolidar esse direito e fazer com que realmente as pessoas pudessem acessá-lo. E a gente não percebe a política pública sendo, acompanhando as próprias decisões judiciais. Né? É uma falha que nós temos em termos de democracia, porque realmente, não só na Câmara de Vereadores, como também nas Assembleias Legislativas e principalmente no nosso Congresso, essas discussões elas não avançam, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem ter aprovação de projetos de lei que realmente visem a implementação de políticas públicas específicas para a população LGBTI. E temos ainda governos são declaradamente contrários a essas políticas, né? Essa implementação, e não reconhecem de fato a fragilidade, a vulnerabilidade que essas pessoas sofrem. Quando a gente fala não apenas de violência, mas também do acesso à educação, à saúde, à assistência social, ao mercado de trabalho, entre tantos outros acessos, inclusive aos órgãos, né? Como você bem falou, no acesso à informação de forma qualificada, com a qualificação dos servidores, dos agentes públicos que vão atender essa população. Essa, sem dúvida, é uma falha. E só para poder fechar, como eu também faço parte, né, do Comitê de Enfrentamento LGBTfobia, que é ligado à CEGUP, uma das minhas propostas é exatamente garantir, por meio da implementação, né, do Estado, de pelo menos mais 2 delegacias especializadas nessas regiões polos, que seria Santarém,
e Marabá, para poder minimamente nós termos 3 delegacias especializadas em crimes discriminatórios e homofóbicos. E quando falta, né, quando falta o Estado, as organizações não governamentais, a própria OAB e várias outras entidades, elas acabam sendo protagonistas desse debate, trazendo para o centro da midiático, né, essa reivindicação. Eu estava lembrando agora aqui de uma ONG que eu acho que é São Paulo, talvez você conheça, que recebe pessoas que foram expulsas de casas pela sua opção sexual. E eu lembrei disso e eu acho que é um trabalho extremamente interessante, porque eu vi esses dias também um vídeo do Saindo do Armário, né, falando sobre a questão de como as famílias se comportam, né? A gente falou aí de lutas históricas, lutas sociais, mas às vezes a luta, João, ela está dentro de casa, ela é interna e são coisas que é difícil administrar, inclusive enquanto política pública, mas que existem iniciativas como essa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a gente vivia nos anos 60, né, no armário, digamos assim, e hoje escondidinho nos guetos, né? E hoje você tem esse movimento social pedindo voz, pedindo não só voz e não só respeito, mas pedindo política pública. Mas ainda é um cenário complexo, né? Não é tão fácil quanto parece. Sim, não é. Na verdade, a primeira instituição que toda pessoa tem contato é com a família. A segunda, sem dúvida, é a escola. E a terceira são as demais políticas públicas. Então, como eu sempre falo, a família, né, ela tem esse dever e essa obrigação, de acordo, inclusive, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de preservar, de proteger, de garantir os direitos básicos. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é uma realidade. E quando nós temos um país que é machista, racista, patriarcal, LGBTI-fóbico, com uma sociedade de desigualdades sociais, de não acesso a saneamento básico, como é que a gente pode, inclusive, cobrar, né, que ela seja uma família que vá contemplar e entender ou saber lidar com a diversidade sexual? É algo realmente muito complexo e que, de fato, seria importante, necessário e urgente que quem tem o poder político e econômico tomasse essa iniciativa de poder promover essas políticas públicas. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente enfrenta, né, essas resistências, esses obstáculos que são muito ligados a essa LGBTI-fobia estrutural, que não é muito diferente do racismo estrutural e desse machismo estrutural ao qual todos nós fazemos parte e que praticamos eles em algum momento. Como eu sempre falo, o preconceito, ele é interno, né? Ele diz respeito a como você vê o mundo, como você julga o mundo. E isso tem muito a ver com a sua história de vida, com os valores que você tem ou não tem dentro de casa. E a discriminação é a externalização desse preconceito. Hoje o que nós temos é apenas a criminalização dessa externalização, né? Dessa violência, quando isso acontece, hoje a lei já ampara. Mas a gente ainda precisa avançar muito em termos de educação, de diálogo, de conversas. E aí, novamente, eu aproveito para parabenizar. Quando a gente percebe, muitas vezes, algumas empresas, né, o próprio Paraíso Shopping, por meio dessa iniciativa, que tem o compromisso social e responsabilidade também de às vezes mudar, né, a logomarca da sua empresa naquele momento, naquele mês. Isso é muito importante. Tem uma política em contratação de pessoas LGBTIs, isso também é muito importante. Pensar na inclusão, né, no mercado de trabalho, porque também, como a gente falou, né, logo no início, são LGBTI, é fundamental que hoje a população consome, que compra, que viaja, que ela se veja reconhecida nesses espaços, né? Onde ela frequenta, onde ela acessa, onde ela viaja, onde ela consome. Né? Ela quer se ver representada, ela quer se ver respeitada.
E aí a iniciativa das empresas é muito importante quando existe essa política interna, esse debate, né, esse compromisso realmente real e social em promover a inclusão da diversidade áreas. João, e aí eu aproveito e faço uma saudação para a Natasha, do marketing do Paraíso Shopping Center, porque a nova logo do Paraíso, ela fala justamente disso. Ou seja, ela não vai ser uma logo que ela vai falar de diversidade de maneira temporária, não. É para sempre, até que mudem essa logomarca, mas a logomarca atual de 2020, ela tem, né, os elos do girassol que forma o Paraíso, ele ganhou aí cores, né, para representar a diversidade. Isso é extremamente importante, é de uma delicadeza e é, ao mesmo tempo, um posicionamento social, né, um posicionamento necessário para a nossa comunidade toda. Eu já aproveito esse gancho da tua fala também e eu pergunto o seguinte, com relação à mídia, né, esse destaque do processo social de visibilidade, desse protagonismo que, de alguma maneira, tem se dado nos últimos anos, recente, né, a essa causa, qual a importância disso para essa conscientização social? Ela é fundamental porque ela garante justamente a visibilidade, ela permite com que boa parte da nossa sociedade conheça o Brasil profundo, conheça a realidade desses grupos mais vulneráveis. Né? O que às vezes só me preocupa é que essas questões elas acontecem em períodos específicos. Como eu falei, é janeiro por conta do mês da visibilidade trans, né? O dia 29, que é o dia que se homenageia, né, a população trans, é em maio, por conta do 17 de maio, é o junho, por conta do 28 de junho, é agora agosto, que é o mês da visibilidade LES, ou então por ocasião de alguma atividade em relação à própria parada da diversidade de forma local, né? E aí algumas empresas apoiam, e enfim. Mas isso precisa ser uma luta diária, como você falou, é um compromisso, tem que ser realmente uma campanha, e não pode ser apenas do ponto de vista de marketing, né? Não pode ser do ponto de vista só externo. O externo ele é importante sim, o visual é importante sim, é simbólico, é necessário também, mas é importante realmente na prática. Então, no sentido de que, ok, eu apoio a diversidade, mas na minha empresa eu contemplo realmente isso dentro dos meus funcionários? E se eu tenho funcionários, como é que eu dialogo entre eles em relação à diversidade? Eu respeito, eu puno quando eu identifico alguma situação inadequada, né? Como é que eu me comporto, como é que eu reajo a essas provocações, a esse cenário? Porque é uma luta. E aí não é só, como eu sempre falo, a luta ela não é só aquela do protesto, das pessoas que vão para a rua, né, com as faixas. Isso também é uma luta. Mas quando a gente faz essa luta também interna, ela talvez traga até mais resultados, né, de inclusão, como eu falei. A população trans, não é incomum que a gente não ache estranho identificar travestis e mulheres transexuais ou até garotos bissexuais em situações de trabalhadores do sexo, né? Trabalhando nas esquinas, fazendo programa, a gente até passa e ok. Mas quando a gente vê essas pessoas adentrando as universidades, adentrando o mercado de trabalho, né, na fila para comprar alguma coisa ou dentro de um ônibus, na vida social é que realmente vem a surgir a homofobia ou a homotransfobia, porque é como se esses locais públicos não fossem também direito dessas pessoas, que elas podem acessar com liberdade e com devido respeito. Precisa compreender e passa também por um processo pedagógico, por um processo educacional de promoção ao respeito, né, dessas pessoas, para que justamente a gente possa cada vez mais avançar e garantir com que essas pessoas, inclusive, possam concluir os seus estudos, possam entrar nas universidades, possam adentrar dentro das empresas cargos mais altos e não apenas cargos comuns, né? A gente tem dados que mostram que ainda 80% da população trans, por exemplo, tem o ensino médio fundamental incompleto. E aí é óbvio
que isso vai dificultar muito a entrada delas no mercado de trabalho, e mesmo quando se entra, os cargos que lhes aparecem são cargos simples, né? A gente não vai ver tanta mobilidade social, onde haja, por exemplo, cargos com maiores salários ou com maiores responsabilidades. É algo que a gente também ainda precisa promover, assim como também na própria população negra. Né? No nosso país, ela representa mais de 50% da população, mas a gente não consegue ver essas pessoas em cargos mais altos, com mais mobilidade social, acessando todos os espaços. A gente encontra realmente elas, inclusive, em determinados locais, em determinados bairros, em determinados empregos. Então, isso é o que eu falo do racismo e da LGBTfobia estrutural, que faz com que a gente ache que isso é normal, e não é. A gente precisa lutar também contra isso. Certo. E essa questão do mercado de trabalho é extremamente fundamental. Por exemplo, quais são as ações que existem hoje, né, para tentar incluir o movimento no mercado de trabalho, digamos assim? Bom, em termos de políticas públicas, pelo menos aqui nós não temos. Né? Nós temos alguns projetos em alguns estados, por exemplo, em São Paulo tem o Transcidadania, né, que é um projeto importante, mas aqui nós temos algumas iniciativas, né, e muito mais, como você falou, pelo próprio movimento social, iniciativas pontuais, do que realmente uma política pública de inclusão no mercado de trabalho. Né? Às vezes, por exemplo, hoje, pelo menos aqui em Belém, nós já tivemos alguma situação em que algumas empresas entraram em contato com a gente de dizer assim, olha, a gente quer contratar uma pessoa com esse perfil, né? Uma pessoa trans, uma pessoa que trabalhe como drag, você tem o conhecimento, né? Algumas já temos, mas são situações pontuais e específicas. Tanto é que ainda não é algo muito comum. E também algumas empresas que já trabalham ou promovem isso dentro das suas lojas, né? A gente fez um debate ontem pela UFOPA, no canal do Encontro das Águas, e aí foi bem interessante porque, assim, existem também empresas grandes em Santarém, por exemplo, e aí o que poderia também acontecer? O contato, né, do movimento social, de saber se essa política, que é uma política adotada pela empresa, vamos dizer assim, na sua sede, né, também esteja acontecendo de fato nas suas filiais, principalmente no interior. Né? É uma forma da gente poder também, vamos dizer assim, cobrar uma realidade, uma efetividade dessa política de inclusão. Mas volto a te dizer, são situações pontuais, iniciativas pontuais. Enquanto política pública, a gente ainda precisa avançar muito. Tá, vamos falar agora sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica, acho que é isso, né? Criado em 2019. Ele trouxe avanços nessa política pública nacional, a nível nacional, digamos assim? Olha, da minha perspectiva, não. Até porque a gente tem que entender que esse projeto, ele tinha o orçamento que foi aprovado em 2018 para ser executado em 2019. Em 2019, houve uma mudança de governo, que foi eleito em 2018. Então, esse orçamento ele já estava garantido, o Ministério dos Direitos Humanos ele foi obrigado a executar, mas tanto é que não houve uma ampla divulgação e muito menos um real compromisso com a efetivação desse pacto. Né? Então, se você olhar, né, nos projetos que foram aprovados, foram apenas 6 estados, né, que tiveram projetos aprovados e, na verdade, só 7 deram entrada. Então, assim, nós temos 27 estados, só 6, né, só 7 deram entrada e só 6 foram aprovados. Então, isso já mostra que realmente não houve um compromisso do próprio Ministério em fomentar, né, a efetividade desse pacto. E ele foi lançado em 2019, né, já estava com orçamento e houve essa cobrança, para justamente o repasse começar a ser feito em 2020. Só que aí nós temos a situação da pandemia. Né? O estado do Pará é um dos estados que foi contemplado com o projeto, mas desde março nós temos aí
né, todas as iniciativas do governo, principalmente da CJUDH, que recentemente, inclusive, teve tá sem ministro, sem secretário, né? Então a gente não tem nem como efetivar algo específico. Mas como eu faço parte do conselho, nós vamos ter uma reunião agora no início do ano, uma das pautas será justamente essa, em verificar como que a gente pode pensar, né, a execução do dinheiro, de quanto foi aprovado e aplicado. Embora, se a gente for pensar no universo do nosso Estado e dos valores, eu não sei qual foi o valor real aprovado para o Estado do Pará, mas assim, o pacto ele previa por projeto o mínimo de 100 mil e o máximo de 250. Se a gente pensar, por exemplo, 100 mil, né, digamos que a gente tenha conseguido esse valor, ao longo de 12 meses, quanto é que isso dá por mês? Dá menos de 10 mil. 10 mil para 144 municípios é muito pouco dinheiro para realmente executar qualquer iniciativa de política pública. Então, provavelmente serão poucos, né, poucas cidades que realmente vão ser contempladas e que vão conseguir também executar nesses tempos de pandemia. João, e pelo teu conhecimento com relação aos crimes, neste caso, como que está o estado do Pará e, em específico, Santarém? Nós temos muitos registros aí ou não tem registro? Eu não tenho o específico por cidade, eu tenho o geral. O estado do Pará, em 2019, teve um aumento de mais de 50%. Nós fechamos oficialmente com 29 assassinatos e uma crescente, como eu falei, LGBTfobia no interior de modo geral. Em 2020, a gente ainda não tem esse panorama, né? Por conta, enfim, da própria pandemia, da própria do trabalho, né, que deixou de ser feito presencialmente em muitos órgãos. Então a gente ainda não tem o de 2020, né, um parcial, por exemplo, para eu poder te dar, principalmente porque muitos casos durante esse período deixaram de ser notificados. Eu sempre faço o registro e aproveito, inclusive, o espaço, né, nessa live para poder dizer assim, se você é LGBTI, conhece algum LGBTI, passou por alguma situação, né, de LGBTfobia, é muito importante que você registre o boletim de ocorrência, porque só vai ser a partir daí que nós vamos ter realmente a real noção dos dados para a gente poder, inclusive, cobrar e fomentar a criação de políticas públicas para poder melhorar o cenário. Porque também o que a gente sabe é que muitas pessoas, como eu falei, acabam desistindo, né, desse registro por também achar que não vai dar em nada. E aí os casos que acabam chegando ao nosso conhecimento já são os casos graves, já são os casos realmente de morte e assassinato. Olha, a Márcia está dizendo aí para você que respeita muito você, João. Inclusive, deixamos o espaço aberto, viu? Vocês que estão assistindo a live podem enviar perguntas, a gente vai no momento já, quando estiver se encaminhando para o final, poder responder essas perguntas, né, de maneira rápida. Então, caso vocês tenham, vocês podem fazer pergunta. Aqui dentro da pauta também tem assim, ó, o Pará é visto, como o Pará, né, ele é visto nesse aspecto, você falou que são 59 casos, é isso, João? Ano passado foram 29 assassinatos. 29, isso, 29 assassinatos, né? Fora identificados, né? Os subnotificados que a gente que não chegaram ao conhecimento, né? Tá. Então, como é que hoje, né, como é que o estado do Pará, o nosso Pará, que é tão acolhedor, que a gente fala, e nós somos um estado da diversidade, né? Se pensar em Belém, pensar nos 144 municípios, é muita coisa, é muita mistura de cultura, de raças, etc. Então, a diversidade deveria ser, de fato, a bandeira do estado, né? Acho que a nossa bandeira não tinha que ser só vermelha, azul e branca, não. Ela tinha que ser bem um pouquinho mais colorida. Mas aí o que acontece? Dentro desse contexto, como é que o estado do Pará é visto, né? E como que os nossos municípios são vistos com relação a essas políticas? Então, o estado do Pará ele é um estado que está na vanguarda. A primeira decisão, ainda em 2009, né, reconhecendo a união civil
entre pessoas do mesmo sexo, e que inclusive foi o que gerou a cassação da candidatura em uma cidade do interior, ela foi do Tribunal do Estado do Pará, né, no âmbito eleitoral. Então, o Estado do Pará está na vanguarda. Desde 2003, nós já tínhamos um decreto-lei que falava sobre o respeito ao uso do nome social, visão para a punição do servidor público que não respeitasse, né, o uso do nome social. Então, o Estado do Pará realmente está na vanguarda desse debate. No entanto, não base, como eu sempre falo, a lei, quem dera que a lei por si só, né, e as decisões judiciais, elas fossem realmente suficientes. E não são, infelizmente, porque realmente a lei ela não tem as pernas próprias para poder caminhar e se auto-efetivar. Ela depende com que a sociedade absorva isso e que a gente tenha uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura para a promoção da diversidade. Né? E aí, como eu sempre falo, quando eu estou falando de diversidade, a gente não está excluindo a heterossexualidade. Nós estamos falando de todos, todas e todes, né? Mas a gente ainda não percebe isso realmente no dia a dia, no avançar, no compreender. Veja uma situação prática. Se desde 2003 nós temos o dever, né, de respeitar o nome social, porque ainda hoje, em 2020, há, né, relatos e denúncias dessa dificuldade das pessoas em respeitar a identidade de gênero de pessoas travestis, de homens trans e de mulheres trans, né? Então, é um lapso temporal muito grande, muito importante, que teria dado tempo tranquilo para poder avançar nesse debate. E a gente não consegue. E aí a decisão, né, de 2018 do STF, ela garantiu a possibilidade de mudança, né, no registro, tanto do nome, do pré-nome, quanto do gênero, em cartório. Mas não veio acompanhado de uma política pública. Então, para se fazer isso no cartório é caro, em torno de 300 a 400, dependendo da localidade. E aí, nesse sentido, a gente sabe que boa parte da nossa população ela é baixa renda, né? Ou trabalha com subemprego, com um emprego informal. Não vai ter condição de desembolsar esse valor, né? Então, falta acompanhar uma política pública. O próprio RISC também é uma conquista. O Estado do Pará foi um dos primeiros estados a emitir pela Secretaria de Segurança Pública, né, o Registro de Identificação Social, que é a carteirinha de nome social com validade em todo o território. A Santarém, inclusive, tem essa emissão, mas ainda não é uma realidade nos 144 municípios do estado do Pará. E mesmo aqui na capital, quem tem a carteira de nome social ainda sofre, né, com o respeito a essa carteira. Nós temos relatos de pessoas travestis e transexuais que disseram, olha, eu apresentei para o policial e ele disse, olha, isso aqui nada é a mesma coisa. Eu não sei nem o que é isso, eu nem conheço, né? Então, é uma realidade. João, esse teu gancho aí é extremamente importante, que ele faz link com o que a gente falou anteriormente, da questão da política pública, porque a política pública ela não pode ser só feita de cima para baixo. É necessário que o agente público, nesse caso o servidor público, médicos, recepcionistas, secretários, todo o corpo de funcionalismo público, tanto da União como do Estado e dos municípios, também, de alguma maneira, seja alcançado pelo entendimento dessa política, porque senão não funciona, porque isso que você está me dizendo com relação ao policial, eu conheço casos em Santarém que eles acontecem no atendimento médico, quando a pessoa leva a carteira social para fazer na recepção do hospital. Quer dizer, mas isso às vezes não é culpa necessariamente, ou preconceito, do servidor que está ali, mas é apenas falta de conhecimento sobre aquele direito e sobre aquela lei. Então a gente também precisa garantir de que não só as políticas aconteçam, ou sejam colocadas no papel, mas sejam efetivadas também para que as pessoas que trabalham com ela, que também são defensores, o servidor público é defensor das leis, né? Ele tem que estar obedecendo isso, também ele possa ter compreensão de forma ampla do que isso significa, porque muitos desses casos, eles acontecem, como você falou, desconhecimento, e a pessoa que ela desconhece, o ignorante nesse caso, né? Ele acaba reproduzindo um discurso que
que não é real, né? E que às vezes afeta emocionalmente quem recebe. Sem dúvida. E aí, a carteira de nome social, ela é obtida de forma gratuita. E, como eu falei, a mudança em cartório, não, né? E aí você precisa realmente acionar a Defensoria Pública para poder mostrar e comprovar que realmente você não tem uma possibilidade de renda, você tem que apresentar uma série de documentos, e aí realmente, volto a dizer, para uma sociedade que é informal, subemprego, que tem uma dificuldade enorme de manter uma renda, inclusive acionar, acessar esses equipamentos, muitas vezes é muito difícil, né? E a gente precisa ter também essa sensibilidade e empatia para lidar com essas situações. Duas perguntas, João. A primeira, onde em Santarém nós conseguimos ter acesso a essa documentação? Eu acho que tinha algumas perguntas aqui, Fábio. Tu ainda faz Isso, não, algumas? eu Está vou, eu faltando? vou chegar na da Tinha Natasha, alguém que é que a tinha feito primeira que alguma está pergunta. aqui. Mas isso, mas eu estou te perguntando como a gente tem acesso à documentação, qual é o lugar que emite essa carteira de nome social? Então, a carteira de nome social, ela é emitida pela Secretaria de Segurança Pública. No caso, aqui em Belém, ela funciona na Polícia Civil na Avenida Magalhães. Em Santarém, seria interessante verificar qual é a delegacia que estaria emitindo, ou se todas, né, estão emitindo. Acredito que apenas em Santarém, mas o GHS, né, o Grupo Homossexual de Santarém, ele tem um trabalho também em promover essa política de acesso à carteira de nome social. E aí também pode ser acionado para eles intermediarem, né, essa situação, assim como também a OAB, né, a subseção em Santarém, por meio da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, que tem aí, né, com a doutora Camila. Então, são outras formas que podem ser também intermediadas para acessar esse direito. Certo, e a pergunta da Natasha, como a sociedade santarena pode ajudar no incentivo, né, às denúncias de preconceitos, dessas situações aos órgãos oficiais? Então, hoje, né, o que eu posso falar, pelo menos em termos de tempos de pandemia, elas têm que ser registradas via delegacia online. E, paralelo a isso, também você pode procurar tanto a OAB quanto a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública e a OAB elas estão atendendo por e-mail. Você pode mandar, né, a sua denúncia, o seu questionamento, e a gente vai intermediar essa situação para verificar realmente como anda o processo de investigação ou de inquérito em relação a essa denúncia de homotransfobia, se está havendo ou não a apuração. E também compreender que há, né, uma fragilidade, de modo geral, das nossas políticas de segurança, principalmente no que diz respeito à segurança pública, e que provavelmente vai demorar um tempo, mas que a gente vai estar ali do lado, cobrando e buscando a responsabilização. Olha, a Márcia está falando respeito a toda forma de ser. Até hoje não há abrigo LGBTQI ameaçados, né, ou vítimas de violência. Eu acho que a Márcia está falando isso no contexto de Belém ou no contexto do Pará? Eu acredito que no contexto do Pará e do Brasil, né, é uma política, na verdade, que deveria ser executada a assistência social, mas nós sabemos que os equipamentos de assistências que são executados pelos municípios, muitas vezes não desenvolvem essa política de acolhimento institucional para pessoas adultas. Por exemplo, aqui em Belém nós temos apenas de crianças e adolescentes, de mulheres e de pessoas em situação de rua. Nós temos o espaço de acolhimentos e muito menos para especificamente jovens adultos e muito menos especificamente para alguma população LGBTI que esteja sofrendo, né, uma violência ou tenha sido expulso de casa. E, João, hoje, né, nós temos aí muitas conquistas dos anos 60 para cá. Muitas coisas melhoraram, digamos assim. Mas existe muito por avançar. Quais são hoje as causas mais importantes que nós podemos enumerar que esse movimento pede com relação a políticas públicas, com relação... Quais são as causas, né? As causas de 2020 são quais?
Bom, todas, na verdade, continuam, porque, como eu falei, tudo que foi conquistado foi a partir de uma decisão judicial. Então, nós não temos ainda uma legislação. E aí, quando a gente tem a possibilidade, inclusive, de troca de ministros no STF, essas decisões, inclusive, elas podem ser, só a gente imaginar a situação que aconteceu com a prisão em segunda instância. Então, em um determinado período, o STF entendeu que era possível, 2 anos depois eles mudaram, né, o entendimento. Isso pode acontecer também com os direitos que foram conquistados à população LGBTI. Então, o que a gente precisa hoje é avançar em leis, em legislação que realmente garanta os equipamentos públicos. Por exemplo, em Belém, nós conseguimos, por criação, por lei, a criação da Coordenadoria de Diversidade Sexual do município, que, embora o Pará esteja, né, na vanguarda das conquistas para a população de direitos, né, da população LGBTI, a Belém foi uma das últimas capitais a ter a coordenadoria. Isso foi aprovado ano passado, né, em maio do ano passado. E aí é muito importante que todas as capitais tenham, e todas as cidades, por exemplo, Santarém era importante ter, né? E é uma iniciativa municipal. No caso de Belém, foi conquistada por lei. Então, independentemente do prefeito que vem assumir ano que vem, o parlamento vai continuar. Né? Então, são outras formas. Nós temos também uma discussão ainda no STF no que diz respeito ao acesso a banheiros, né? Pela questão de gênero. Então, principalmente a população trans, né, de acessar os banheiros públicos. Então, é uma decisão, um processo que ainda tramita no STF. A mais recente agora do sangue, mas a gente já, apesar da conquista ter sido em maio, a gente teve algumas resistências e estamos avançando aí, caminhando para que as pessoas comecem a poder doar efetivamente, né, e acessar. A Uber, inclusive, estava com uma campanha, né, de incentivo à doação de sangue, garantindo o traslado gratuito para o Hemocentro, né, para o Hemopa. Então, são essas iniciativas, são essas lutas diárias que vão continuar existindo. Nós temos também a questão do respeito ao nome social nas escolas, isso é um problema que ainda, mesmo algumas escolas e até universidades que tenham, né, suas resoluções de portaria, da própria SEDUC tem já uma portaria a respeito disso, mas que ainda é uma realidade muito grande do desrespeito a esse uso, né, do nome social de professores que se recusam, né, a respeitar. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao ambulatório trans. Não é uma realidade em todos os municípios. Nós temos aqui em Belém, por exemplo, mas mesmo ele existindo, não é credenciado pelo Ministério da Saúde, então não recebe o repasse. E aí, muitas vezes, a população tem uma dificuldade de acessar não apenas o profissional, como também ao medicamento, né, à hormonioterapia. Enfim, uma série de outras questões que vão continuar, que a gente precisa realmente fomentar pela criação de políticas públicas. São lutas diárias e constantes, né, João? Isso. Eu acredito muito, sabe, Fábio, e deixa eu te falar, essas... o final, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram vai cortar. O que acontece? Temos 6 minutos ainda. Esse ano é o ano de eleição, né? Não adianta a gente também só ficar reclamando ou cobrando se a gente também não vota em pessoas que realmente têm um compromisso com as nossas pautas. E aí, nesse sentido, é muito importante os apoiadores, né, as pessoas que são heterossexuais, mas que defendem também a bandeira da diversidade, mas é importante também que nós possamos eleger mais candidatos LGBTIs para, de fato, nos representar. Não apenas por serem LGBTIs, mas por terem competência e qualidade técnica para poder realmente fazer essas discussões nesses espaços. Nós temos um país que não tem representatividade em nenhuma área, né? Como eu falei, a nossa maioria é de mulheres. A gente olha para o nosso Congresso, para a nossa Alepa, para as nossas câmaras de vereadores, a maioria é de homens. A gente tem uma maior população negra. A mesma coisa acontece. Nós não conseguimos ver os negros nesses espaços. E com a população LGBTI também não é diferente. Então, como é que a gente vai também querer
cobrar, né, querer que a gente tenha essa efetividade, que os nossos direitos sejam garantidos, se a gente também não tem essa representatividade nesses espaços que tem o poder político e o poder econômico. Então, é algo que a gente também precisa refletir, adotar uma mudança de postura também. Certo. E aproveitando essa questão da lei da doação de sangue, o Hemopa, né, fez recente, essa semana agora eu vi uma publicação, até compartilhei, eles também fizeram uma campanha aí para doação de sangue, ou seja, são conquistas que aos poucos elas vão ganhando visibilidade, mas é como o João falou anteriormente, não adianta só fazer publicidade disso, né? Tem que, de fato, preparar a sua equipe, no caso de serviços do Estado, para que recebam essas pessoas. E aí, João, já também dando encaminhamento, eu queria que você fizesse suas considerações, pontuando inclusive essa questão da importância dessa representatividade que você falou anteriormente. Como você muito bem explanou, é um ano eleitoral e a gente não vamos entrar no mérito da política partidária, mas falar da questão da necessidade de representação de fato. Isso é extremamente fundamental para o desenvolvimento da política pública e para a efetividade dela. Nós precisamos ocupar os espaços de fala. Compreender que a representatividade, ela não é a representatividade pela representatividade. Ela é um exercício, uma efetividade da democracia. Democracia, durante muito tempo, foi repassada para as pessoas como se fosse a vontade da maioria. Democracia não é apenas a vontade da maioria. Democracia, ela se faz com a inclusão, com políticas públicas, com o debate, com o diálogo, com leis que protejam, né, que garantam com que grupos vulneráveis tenham mobilidade social, tenham acesso à educação, à saúde, à assistência social. Então, isso de fato é democracia. E eu sempre denuncio que há uma falha da democracia quando nesses espaços de tomada de decisão a respeito das nossas vidas, não haja de fato uma representatividade, não existam pessoas que conheçam ou sintam na pele o que realmente a maioria da nossa população, de grupos vulneráveis, sejam mulheres, sejam idosos, sejam pessoas com deficiência, sejam os negros ou a população LGBTI, passa. Né? E aí a gente acaba sempre mantendo essa falha democrática com essa falta de representatividade. Algumas pessoas, inclusive no próprio movimento, elas também reivindicam muito o lugar de fala. E eu sempre falo, também é importante porque o lugar de fala ele nos remete de onde você vem, das experiências que você tem, do conhecimento e a expertise que você tem. Mas a gente precisa, sem dúvida, mais do que garantir o lugar de fala, garantir com que essa representatividade de fato tenha competência e qualidade técnica para fazer os debates necessários. Né? Por exemplo, nós tivemos um evento em Santarém que era sobre o sistema de justiça, né? O debate de gênero no sistema de justiça. Foi promovido pelo Ministério Público, eu fui convidado, foi em novembro do ano passado. E não tinham pessoas da diversidade, na verdade só eu estava lá. E aí eu disse, bom, quantos aqui fazem o curso de Direito? Aí as pessoas, né, desculpa, quantos aqui são LGBTI? As pessoas levantaram a mão. Eu falei assim, quantos aqui fazem o curso de Direito? 4 pessoas levantaram. Aí eu disse, cabe a vocês então, né, ocupar esse espaço, de fazerem o curso de Direito, concluírem, passarem na OAB, passarem no concurso, e quando assumirem dentro do concurso, né, desses espaços institucionais, também levantarem esse debate. Porque nós temos também LGBTs que estão nesses espaços, mas que não fazem essa discussão. Né? Não trabalham com essa temática, não trabalham com direito LGBTI, não compreendem, inclusive, as nossas demandas. Então, é importante também assumir essa postura, nesse compromisso. João, eu quero, em nome do Paraíso Shopping Center, fazer um agradecimento muito especial pela tua disponibilidade de conversar conosco. Esse é um tema que ele rende um bate-papo muito maior. Eu espero te encontrar pessoalmente assim que isso passar para a gente conversar mais um pouquinho. Espero também aí, Natasha, viu, que possamos fazer um talk com este tema de forma presencial, porque é um tema que rende muito debate e a participação social do público que frequenta o shopping é extremamente importante. E fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento e viva a diversidade!
Eu só tenho a agradecer a Natasha, a iniciativa do Paraíso Shopping, estar contigo, Fábio, poder fazer essa troca, esse debate que foi muito interessante, muito importante. Eu vi alguns comentários que eu consegui acompanhar, as pessoas, né, se sentindo contempladas ou tendo o esclarecimento necessário. Eu disponibilizo, né, as minhas redes sociais, tanto a minha particular, João Jorge Neto, também a da comissão CDS OAB Pará, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, a Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI. A OAB ela está de braços abertos, eu também faço parte da Comissão Nacional, sou o único representante da região norte, e estarei, né, à disposição para a gente sempre estar batendo esse papo, levando orientação, continuarei lutando